Fala moçada, professor André Braga, você está no projetohumanas.com. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar aqui um conceito que é bem interessante e para quem está começando nos estudos de alto rendimento, visando preparação para concurso, vestibular civil, militar, de vez em quando dá uma escorregada nisso, que é o conceito de igreja com I maiúsculo e a diferença desse para igreja com I minúsculo. Pois bem, vamos identificar quais são essas distinções. Primeiro vamos começar por igreja com I maiúsculo, que tem a ver com instituição. Não um prédio físico, igreja, mas uma instituição. Por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Batista, a Igreja Universal, enfim, nós estamos falando da instituição igreja como um todo, como um bloco homogêneo, né? A gente sabe que na prática nem todas as igrejas são homogêneas, mas quando a gente se refere à igreja no singular, a gente está com I maiúsculo, a gente está se referindo à instituição. Pois bem, uma aplicação direta disso é, por exemplo, a igreja é contra o aborto. Não estou entrando no mérito dessa questão, obviamente, mas estou apenas fazendo um exemplo. Quando a gente fala que a igreja é contra o aborto, é uma instituição igreja especificamente, saca? Quando a gente se refere a igrejas com I maiúsculo, geralmente essas instituições têm uma hierarquia eclesiástica interna, né? Então, por exemplo, na Igreja Católica tem os padres, acima deles os bispos, depois os cardeais e depois, acima de todos esses, o Papa. Então, formula-se um pensamento na sua elite comandante, na elite diretora dessas instituições, e esse pensamento tem que ser seguido pela sua base, mesmo que um ou outro possa não concordar, né? Então, essas igrejas com I maiúsculo apresentam também essas características. No caso das igrejas com I minúsculo, é muito simples. Nós estamos nos referindo ao prédio igreja, né? Então, fui à igreja domingo. Qual igreja? A igreja de Santo Antônio, a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Fulano foi à igreja do pastor Daniel. Onde fica essa igreja? Ah, fica na Avenida Central, número 001. Enfim, é o prédio físico, é aquela igreja que nós vamos no final de semana, no dia de semana, rezar, orar, enfim, depende da confissão religiosa, né? Pois bem, mas tenha atenção. Em história, geralmente, quando a gente se refere à igreja com I maiúsculo, a gente está se referindo à Igreja Católica. Durante muito tempo, só existiu a Igreja Católica como uma instituição global, forte, religiosa, que influenciasse poderes e pessoas, né? Então, embora as religiões protestantes, cristãs também é verdade, tenham surgido no século XVI, a partir de Martinho Lutero, depois Calvino, elas não têm o peso global como ainda tem a Igreja Católica. As outras igrejas, as igrejas, por exemplo, cristãs e evangélicas, elas têm mais um poder local, no máximo regional. A Igreja Católica ainda hoje, no século XXI, é a principal instituição cristã que tem uma capacidade de influência global, né? Então, quando a gente fala geralmente de igreja, essa ideia de igreja com I maiúsculo, a gente está se referindo à Igreja Católica na gigantesca maioria das vezes, ok? Mas eu quero chamar a atenção também de um ponto interessante, como isso é aplicado em prova. Eu trouxe uma questão do Enem de 2019, da prova azul, questão 73, então atenção nisso, tá? Eu vou ler para vocês, depois a gente vai até resolver, mas eu quero chamar a atenção para um fato bem interessante, como numa mesma questão pode ter as duas nomenclaturas, igreja com I maiúsculo e minúsculo, se referindo à mesma coisa. Então vamos à leitura. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja, olha que interessante, igreja com I minúsculo, retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista. Instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornassem fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, já no século XVI, 1545-1563, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Olha que interessante. A partir do Concílio de Trento, a Igreja, já com I maiúsculo, resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Portanto, percebam que tem igreja com I maiúsculo, tem igreja com I minúsculo no mesmo texto,
ambas as formas se referindo à instituição Igreja Católica. O que provavelmente ocorreu aí foi um erro de grafia do digitador, né? Olha que interessante, o enunciado confirma essa tese, com o objetivo de se fortalecer a instituição mencionada, ou seja, a instituição mencionada, tanto igreja com I minúsculo quanto igreja com I maiúsculo, nas duas partes do texto, se referindo à Igreja Católica, né? Então prova mais uma vez que foi apenas um erro de digitação. A instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas, que constituem em, letra A, promoção de atos ecumênicos. Ora bolas, ecumênicos são atos que provavelmente têm ali várias religiões, deveriam ter várias religiões, várias ideias, teses, danças, folclore de várias religiões envolvidas. Não é o caso aí. Não é o caso aí. Fomento B, fomento de orientações bíblicas. O texto, pelo menos, não está dizendo nada disso, né? C, apropriação de cerimônias seculares. Bingo, perfeito. Seculares, nesse caso, moçada, se trata de qualquer coisa que não tenha origem bíblica ou que não tenha origem religiosa. Portanto, é uma festa do fogo e da luz, sem origem religiosa, que foi apropriada pela Igreja Católica para que ela se tornasse um elemento religioso dentro da doutrina cristã. Então foi uma apropriação de cerimônias não religiosas a princípio, portanto seculares. Mas vamos continuar. Por que a D está errada? Retomada de ensinamentos apostólicos. Pelo menos no texto, nada está dizendo sobre isso. E a letra E, ressignificação de rituais fundamentalistas. 1. Não há ressignificação de rituais fundamentalistas. Primeiro, que não houve ressignificação de nenhum elemento, de nenhum ritual que fosse radicalmente religioso, que é o que significa fundamentalista. Fundamentalismo, moçada, é o religioso mais radicalizado, né? Então percebam que essa é uma questão basicamente de leitura e interpretação. Não precisava saber muito de história para fazer essa questão. Pois bem, acabamos de ver a diferença entre igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo e a sua aplicação na prática numa questão do Enem do ano passado. Um grande abraço a todos, até a próxima.